O Atlético não tem perdido muito nesses 10 jogos, são 2 derrotas só. O Atlético também não tem vencido, são dois resultados positivos só. Mas o que chama atenção, e eu destaquei que em teoria o nível dos adversários é superior aos adversários do começo da temporada, a maior parte, né? Mas são adversários que não estão na mesma faixa de pretensões do Galo. Maringá, Mirassol, Caracas, Santos, Vitória, Iquique, São Paulo, Cienciano. Aí você tem o Grêmio e tem o Botafogo. Bom, o Galo não ter vencido tanto contra esses adversários é um sinal de preocupação ou não, Eduardo Panzi? Engraçado que São Paulo e Botafogo, que eu acho que brigam num patamar parecido com o do Atlético, o Atlético não perdeu, né? E não sofreu gols. Empata com São Paulo 0 e vence a equipe do Botafogo por 1-0. Exatamente, não sofreu gols. Empata demais, né? Os últimos 10 jogos depois do Campeonato Estadual, o mesmo número de derrotas e vitórias, 2 vitórias, 2 derrotas e 6 empates. Só que chama atenção que metade desses empates o Atlético tomou 2 gols, cara. O time que toma muito gol tem que remar demais pra ganhar um jogo, Cirilo. Se o Atlético continuar tomando gols, esses 10 jogos do recorte, né? Dos 10 jogos depois do estadual, o Atlético tomou 2 gols em metade. Em 5 jogos, o Atlético tomou 2 gols. Se você tomar 2 gols por jogo, seu ataque tem que fazer 3, cara. Fazer 3 gols por jogo é difícil pra cacete. E olha que o Atlético tem feito 2, empatado alguns jogos. Então, o problema do Atlético, eu falei durante a transmissão, o problema do Atlético está do meio pra trás. O Cuca precisa organizar esse time do meio para trás, que é justamente o setor que tem a maior parte dos desfalques, né? O Atlético não tem Arana, não tem Lianco, não tem Menino, não tem Franco. Os principais desfalques do time estão do meio para trás. E aí quem entra não tá dando conta. No meio de campo porque falta peça. Hoje tinha um volante que jogou de meia. Foi o Fausto Vera, que errou muito, eu acho que muito mais responsabilidade do Cuca, que colocou o Fausto pra finalizar do que pra desarmar. Ele não tem nenhuma ação defensiva no jogo, tá? Não é da natureza do Fausto Vera ficar entrando na área pra finalizar gol, né? Ele foi o cara da finalização, foram 5 finalizações do Fausto Vera. 2 lances de perigo do Atlético no primeiro tempo foram do Fausto Vera. E ele não é o cara da assistência. E se ele erra finalização e assistência, o problema é de quem colocou ele pra fazer isso. E demorou muito pra mexer, né? O Igor Gomes é um cara que sabe jogar melhor próximo à área. Enfim... Mas esse jogo contra o Maringá, a gente tá falando de elenco. E a gente não deveria estar falando de elenco para um jogo de Atlético contra o Maringá. Como a gente não deveria estar falando de elenco para um jogo do Atlético contra o Caracas, contra o Cienciano, até mesmo contra o Mirassol, que é um time de Série A. É um problema muito mais, eu acho, de rendimento do que de elenco nesse momento. Mas em alguns setores... entra sim o problema de elenco, que eu acho que no meio de campo faltam peças ao elenco, mesmo contra equipes inferiores. E hoje faltou peças também ali da fase defensiva. Porque o Rubens não é volante de origem, o Igor Gomes não é, o Alonso que jogou com a bola como volante no primeiro tempo não é volante. Então falta, eu sei que tem 2 machucados, o Gabriel Menino e o Franco, mas você ter 3 volantes de origem no elenco é pouco. Então o Atlético precisa de mais, ponto, isso é elenco. Agora, o restante não, o restante é rendimento, cara. O Atlético, a mesma força que ele faz pra vencer o Botafogo, pra fazer um jogo bom contra o São Paulo, contra o Grêmio, ele faz pra empatar com o Maringá. Ele fez pra empatar com o Caracas. E isso é lógico que isso preocupa. Isso que preocupa o torcedor nesse momento, de uma equipe que sofre muitos gols e é obrigada a fazer uma força enorme pra ter que fazer muitos gols. Porque se você sofre 2 gols por jogo, você vai ter que fazer 3 para ganhar. E fazer 3 gols no jogo não é tarefa simples. Mesmo tendo Rony, Hulk, Coelho, não é simples. Então, a principal tarefa do Cuca nesse momento é organizar o Atlético do meio para trás. Não importa qual seja o adversário. E esse empate contra o Maringá, lá no Paraná, precisa ser muito comemorado. Porque, de novo, o Atlético ficou atrás do placar. Aliás, desses 10 jogos... o Atlético saiu atrás em 5, em metade. Ele tomou 2 gols em metade, ele saiu atrás em metade. É muito mais difícil ganhar um jogo quando você sai atrás do marcador e é muito mais difícil ainda quando você sai atrás e o seu adversário ainda te mete 2 gols. Você tem que buscar empate, você tem que buscar virada e meter 3 gols. É muito complicado. Isso precisa ser atacado. E hoje, lá no Paraná, eu disse que o Atlético precisa comemorar esse empate porque ele ficou atrás do marcador 2 vezes, ele voltou a sofrer 2 gols. E o adversário teve um pênalti
claríssimo, na minha opinião, não marcado. Já no finalzinho, o Atlético não teria força para buscar o empate. Então o Galo tem que comemorar. Eu acho que em termos de equilíbrio, o empate seria justo, mas sejamos justos também. Se esse lance dentro da área do Atlético fosse lá na área do Maringá, estaríamos dizendo aqui de um árbitro prejudicando o Atlético, que o pênalti foi claro, que ele não deu. O pênalti pro Maringá foi muito claro. O VAR viu o pênalti, chamou o árbitro de campo e o árbitro de campo continuou errando mesmo com o auxílio do vídeo. Ponto. O Maringá teve a oportunidade de fazer o terceiro gol num pênalti que foi tirado dele, essa oportunidade para mim, por um erro da arbitragem. Então tem muita coisa a ser corrigida no Atlético. Existe problema de elenco, sim, mas o Atlético está deixando de ganhar jogos contra adversários que não deveria ser trazido para discussão a questão do elenco. E isso preocupa ainda mais pro restante da temporada. É preciso melhorar no dia a dia, com trabalho. Eu sei que não tem tempo para treinar, não tem tempo para trabalhar, mas essa questão defensiva precisa ser atacada o quanto antes pelo Cuca.